Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF70-300 f4 5.6 e SOSM, que é uma zoom aí telefoto intermediária da linha da Canon. Pois é, nem no topo e nem na linha básica, essa daqui vai completar o kit da 24-105 da mesma geração, lá de 2005, com aí até o finzinho do super telefoto, né? Na verdade o meio do super telefoto, completando aí o range que vai desde o grande angular até o telefoto com duas objetivas, bacana aí para completar o seu kit, você conseguir enquadrar no que está mais longe. Essa daqui que chegou agora por mera curiosidade aqui no vlog do Zek, para atender a pedido de vocês. Então eu vou pegar ela aqui na mão, essa daqui que já é a segunda que a gente vê 70-300 da Canon, a primeira que foi lá a versão DO, né, que a Canon tem 4 versões 70-300, uma 75-300 básica, essa daqui 70-300 e SOSM intermediária, uma 70-300 DO que ela é menorzinha daqui na minha outra mão, e também tem uma versão L aí, topo de linha com mais elementos de alta qualidade, estabilizador, weather sealing, tudo que essas outras não tem. E a primeira coisa que você nota é que essa daqui é a maiorzinha delas, que ela tem aqui quase 14 centímetros fechada por 630 gramas, que é por isso que existe aí a versão DO, né? A versão DO, vou pegar de novo aqui, ela tem um sistema Diffractive Optics com peças Fresnel dentro, que ela é menor, então vocês conseguem ver aqui que a 70-300 DO, apesar dela ser mais pesada, vocês conseguem ver aqui a força que eu estou fazendo, ela é menor, mas a 70-300 intermediária é um pouco mais barata. Um pouco não, acho que ela é quase $400 mais barata, mas é por isso que a Canon tem ela na linha. E a primeira coisa que vocês notam, quando você vai até lá os 300mm, ela cresce aqui mais uns 9 centímetros, chegando quase lá em 22, e ela não inclui o HUD que vem à parte aqui, que vai colocar mais 9 centímetros. Então essa lente aqui, se você conseguir o kit completo, ela beira os 31mm aí, e é por isso que a Canon colocou a 70DO. Por exemplo, essa daqui ela não cabe na minha mochila do dia a dia, essa daqui é uma mochilinha que eu tenho da Manfrotto, que é quando eu carrego meu equipamento. Quando eu não vou ter que levar mais do que mais do que equipamento, ó, ela não entra de lado. Vocês conseguem ver, ó, ela não entra de lado, coisa que a DO entra. Então eu tenho que colocar ela de pé aqui, ó, o elemento da frente fica pra cima aqui, e eu quase bato nele, ela não cabe em qualquer kit, e a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção aí, quando vocês estiverem colocando essa daqui no kit. De resto é uma lente super simples, né, com operação zoom simples aqui, que você tem um anel de zoom suave e grande aqui no meio, vocês veem que ela expande. O zoom aqui que vai até os 300mm relativamente rápido, né, não tem muita dificuldade em usar aí. E o sistema de foco automático que tem um anel manual lá na frente e o ultrasonic aqui lá de dentro, que foi uma das grandes cortes que a Canon fez aí para manter o preço de $700. Essa daqui usa um USM, mas não é o ring type como a gente tem nas topo de linha. Esse USM é o micromotor, o mesmo que a gente viu lá na EF50 f1.4, que ele faz um barulhinho e aqui ele não suporta o full time manual. Então quando você quer usar o seu anel de foco manual aqui na frente, que ele é bem grande e bacana de usar, você tem que ir lá atrás, tem um botãozinho AF/MF que você desengata o anel do motor e aí olha, ele gira livremente. E vocês conseguem ver, ela cresce alguns centímetros quando faz o foco manual e não contente com isso, ela gira o elemento da frente. E mais ainda, quando você está no foco automático, deixa eu ligar a minha câmera aqui, deixa eu tapar aqui na frente, olha, esse anel gira junto, então é um caos aí de usar. A Canon fez alguns cortes questionáveis que não precisava ser assim, né? Por exemplo, eu tenho uma 75, aliás, tem uma 100-300 USM que é lá de 1980, que é tudo interno, né? Não tem nenhum problema e usa um ring type USM, aquela lente é muito mais barata. Essa daqui usa um micromotor, faz um barulhinho, esse anel gira, vocês têm que manter a mão longe daí e ela não tem o full time manual, além de girar o elemento da frente, que vai fazer o caos aí com polarizadores. De positivo, ela ganhou aqui um sistema de estabilizador da terceira geração, que é da mesma geração da 24-105, as duas lentes foram lançadas em outubro de 2005, que corrige até 3 stops. Essa daqui que é um upgrade aí da 75-300S, que é lá de 95, que foi a primeira zoom telefoto do mercado com estabilizador. Aqui eles implementaram um módulo novo, que tem os dois modos, um para corrigir qualquer um dos ângulos e o outro para fazer só panning. Ele também detecta automaticamente o tripé
pé e ele corrige bem aqui os 3 stops, né? Se vocês fizerem aquela regra de 1/a distância focal, aqui em 300mm vocês conseguem segurar lá /1, 1,45, que é muito bom quando vai perdendo aí a luz do dia, depois do pôr do sol, ou mesmo quando você tiver situações em que o seu sujeito não está tão bem iluminado. Esse aqui é um dos recursos favoritos, o Image Stabilizer da 70-300. E de resto aqui na frente filtros de 58mm que não vão ser caros, mas como eu falei, eles giram aqui na frente. Não sei o que a Canon estava pensando, né? Se ele só expandisse não teria problema, se só o anel da frente mexesse, eu também não veria problema, mas como ele gira, aí eu já acho que foi uma implementação porca e eu não sei para que eles colocaram o grupo lá na frente. Bom, atrás o mount é de metal, um destaque das 70-300, todas, elas não aceitam os extenders, nem o 1.4, nem o 2x. Vocês conseguem ver aqui atrás que ele é bem rente, aqui, né, o último elemento, não tem espaço para colocar essas peças. E na hora de montar, como é metal com metal, é super fácil. Aqui a 70-300, que eu gostei de usar na mão, né? Vocês veem aqui que ela fica bem equilibrada, ela fica longa, então tomem cuidado aí para não bater enquanto estiverem carregando. Do outro lado elas têm um botão de lock que você trava em 70mm, deixa eu colocar aqui. Ó, aí ela não cai se você estiver carregando tiracolo, e também é a distância aí menor dela para você carregar na mochila. Funcionou, não sei porque que tem esse anel aqui na frente, mas de usabilidade até que é bacana, aqui não senti nada balançando, da linha intermediária aí da Canon. A 70-300 aqui, que ela tem um projeto óptico relativamente novo de 15 elementos em 10 grupos, que veio substituir a 75-300IS de 1995, que foi a primeira zoom telefoto do mercado com estabilizador de imagem pré-era digital. E essa 70-300 que recebeu um novo elemento D, típico da série L, e otimizações para excluir reflexos internos que acontecem na superfície do sensor, para fotos com maior contraste e cores saturadas, que me levaram para o maior destaque dos testes com esse modelo. Eu não consegui tirar uma foto ruim com essa lente. Bom, eu até consegui por causa das dificuldades de acompanhar o foco dos animais em movimentos no zoológico, que foi onde foram feitos os testes aqui em São Paulo, e a profundidade de campo curta em f5.6 300mm, um desafio para o AI-servo da EOS 6D e as distâncias mais próximas de foco. Mas no que dependeu da performance ótica, eu não tive qualquer problema, as aberrações são difíceis de acontecer, a distorção é praticamente nula no dia a dia, e se não soubesse que estamos falando de uma objetiva intermediária, certamente as fotos não entregam um projeto menos do que perfeito. Mesmo em f5.6 e 300mm, os limites máximos do equipamento e o que eu mais usei nas minhas fotos, os arquivos saíram cheios de detalhes praticamente no quadro todo, com perda de nitidez mais pela dificuldade de enquadrar tudo no plano focal do que qualquer problema na performance ótica. Alguns animais que variam de distância, com pescoços que ficam fora do centro em distâncias variadas, o resultado foi excelente, com desfoque acentuado e contraste altíssimos, marcas registradas aqui da 70-300 e S-USM. É aquele look desejado por quem tem uma câmera de sensor grande e essa objetiva faz mesmo com aberturas conservadoras. Certamente é uma profundidade de campo menor que a 70-200 f4 tradicional e por isso vale como uma substituta aí no kit, no lugar também de uma prime de grande abertura. Problemas óticos aconteceram em zonas de muito contraste com pequenos contornos coloridos, mas na mesma classe de outras telefoto high-end. E o eventual CA axial no desfoque imediato do sujeito, um pouco atrás e um pouco na frente, por exemplo das fotos que eu tive de animais atrás das grades no zoológico. Um passeio meio mórbido aqui em São Paulo. Foram os únicos exemplos que eu vi as bolhas roxas na frente e verdes atrás, entre o contraste das grades e o céu com o bicho no meio, e dificilmente será um problema se você posicionar direito o seu sujeito. Até a vinheta é bem controlada na full frame, em abertura máxima e muito na frente de outra telefoto zoom que eu gostei do ano passado, a EF-S55 STM, aquela que perdia quase -3 EVs nas bordas da EOS M para um look peephole, que deveria ser corrigido via software, mas essa 70-300 não teve o mesmo problema na EOS 6D. E a principal característica que vale minha recomendação final é a qualidade do desfoque, fenomenal. O bokeh é comparável a outras primes de grande abertura da série L que eu já usei, com um blend perfeitos de tons e linhas para isolar o sujeito no quadro, que funciona muito bem para fotografar animais, retratos sem participação do cenário e alguns produtos pequenos. É essa flexibilidade que muita gente procura nas fixas de f1.8 para baixo, mas aqui você consegue com muito mais facilidade na distância máxima em f5.6. Dá até para pensar que essas fotos não poderiam ser feitas em outro equipamento se a Canon não tivesse mais um monte de zooms telefotos na linha.
Mas a 70-300 e S-USM é com certeza a com melhor relação custo-benefício dela se você tiver saco para carregá-la, aqui do vlog do Zek, da 70-300 F4 5.6 e S-USM, que é mais uma 70-300 que a gente viu aqui, né? Eu pretendo testar as outras duas que faltam, a série L topo de linha, no futuro, e a 75-300 básica, que é uma distância que eu gosto de trabalhar, né? Elas são fáceis aí de você conseguir fechar no seu sujeito, fotografar textura, contraste aí com luz, ou mesmo simplesmente isolar o seu sujeito com a profundidade de campo curta, que é um look que eu sei que vocês gostam e essa daqui faz, né? Eu sei que ela tem uma abertura conservador em f5.6, mas quanto mais longe vocês estiverem na distância focal, vai mudando, né, a característica da física ótica e você tem uma profundidade de campo curta para isolar o sujeito do fundo. O destaque aqui foi o desfoque acentuado, ele faz um blend bacana mesmo em f5.6. Eu já usei as f4 e as f2.8, que são trambolhos maiores, e essa daqui faz virtualmente as mesmas coisas. Lógico, você vai ter aí, vai estar perdendo, né, as diferenças aí com iluminação no f5.6, mas vale muito a pena no kit, mesmo em aberturas aí de f8, f13, a profundidade de campo continua curta e vale super a pena no kit. Todo mundo que está procurando aí um kit intermediário não tem que ter nem vergonha de ter o kit, porque não é o kit mais caro, as imagens não vão ser tão boas. Não, eu não consegui tirar uma foto ruim com essa lente, e a minha primeira recomendação aqui para quem está montando um kit que quer ir até o super telefoto. Esse aqui é o vlog do Zek. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do Twitter, do Patreon, no Twitter que é o Rodrigo Marques, no Patreon que é o Marcelo Shira, o Rodrigo Caldas, o Flavinho Lima, o Edilson Borges, o Norberto Júnior e o Matheus Tavares, que foi comigo no Zoológico fazer essas fotos, e o pessoal do YouTube, pro Américo Esperandil do Letra na Foto, e o Neno do Sangue Suor e Foto. Esse daqui que é o vlog do Zek. Os vídeos estão no YouTube e no Vimeo, vocês podem ver as fotos lá no Flickr e no Tumblr, e também não deixem de ler o artigo completo lá no blog do Zek, que vocês conseguem ver tudo de perto. O pessoal do Patreon tem acesso ao pacote RAW de arquivos, e eu tô sociável com vocês no Facebook e no Twitter. Quem assistiu via Periscope, um abraço pra vocês, até a próxima, o beijo, o mua de sempre.